Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Quinta-feira, 16 graus, manhã fria aqui em São Paulo. 9 horas e 51 minutos, dia 18 de 5 de 2023. Eu desejo um excelente pregão a todos, muita saúde e paz. Racional do YouTube, eu falaria agora em compra buy, tomando a mercado. Se nós estivéssemos, por exemplo, numa transmissão, numa aula, transmissão ao vivo no caso, né, uma imersão, enfim, um desafio. Então eu acredito que o mini índice saia de 109.800 e suba pelo menos 1.000 pontos no intraday. E durante a gravação, eu entendo que ele vai pelo menos ali para 110.200, 110.250. Então seria um racional mais rápido, célere, um movimento curto, mas posteriormente, ao longo da tarde, ele deve, quem sabe, encostar aí nos 111.000 pontos. Ok, o que me leva a acreditar nesse movimento? Nós temos um fora da banda, provavelmente dentro da banda daqui a alguns minutos. O fundo anterior a 109.905 deve ser testado e rompido. Então ele vem aqui na média de 21, essa linha vermelha, no 110.250. Isso com base no 15 minutos. Se eu trago aqui a tela um gráfico de 30 minutos, eu vejo já o fora da banda dentro da banda e o cruzamento, aqui onde as médias se tocam, daria a região de aproximadamente 110.250. Eu sei que esses valores são móveis, sem dúvida nenhuma, porque o mercado é dinâmico, mas é um valor aproximado. Muito bem. Uma vez feita a introdução, vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. A gente tem 2 desafios em vigor, digamos assim, que foram anunciados ontem. Ok, então vamos lá. Pessoal, só para lembrar, quase todos os dias eu recebo 2, 3 e-mails ou directs perguntando como é que entra no Telegram dos 126.000 pontos. Está aqui na descrição do vídeo. Quiser entrar na base de e-mails para receber informe cenário também, tem o link acima. Com esse primeiro link você entra na base de e-mails e no Telegram, direto no Telegram, no segundo link. Legal. Então vamos lá. Nosso querido amigo Zé Carlos Oliveira aí, pessoal, deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e principalmente me coloquem para trabalhar atuando na área de comentários. Eu estou aqui para isso. Né? Diferente de muitos professores que se aborrecem com perguntas, tem aquele estilo meio preguiçosão, meio malandro, tal, aqui é trabalho e estudo na veia. Ok? Então disponham do meu conhecimento, essa é a ideia. Querido amigo diz, valeu amigo, like 12, realmente o setor de frigoríficos não está fácil, obrigado pela análise de BIF3 e JBS. Tem um querido amigo nosso, que é o Márcio Albuquerque, ele falou que podia citar o nome dele, ele falou sobre Marfrig, né, se eu poderia comentar, então eu vou pegar aqui o gancho no comentário do Zé Carlos e eu vou falar de Marfrig. E o pessoal que está me mandando e-mail falando que eu disse que ia ser 7-0 para o Corinthians ontem e foi 2-0 para o Galo, tem um jogo de volta, hein? Eu não falei em qual jogo seria, eu falei que ia ser 7-0. Mas 7-0 na volta, eu vou ser mais, digamos assim, mais polido, vai ser 6-0, vai o jogo de volta, o Cássio vai fazer o último gol de cabeça. Marfrig, ela está, digamos assim, se consolidando como uma eterna promessa. Né? Reabre a exportação de carnes para a China, aí o ativo não sobe. O dólar cai, ela não sobe. O dólar sobe, ela não sobe. Quando o ativo tem esse tipo de comportamento, é complicado. Eu vou seguir o nosso planejamento, apesar que pode ter alguma exceção à regra, mas qual que é a minha ideia? Com o IBOV, isso desde lá do fundo do ano, do IBOV, né? O IBOV entre 110 e 115, a gente vai fazer mudanças nas carteiras, e o Marfrig faz parte delas. Então, entre 110 e 115, eu acho que é uma região equilibrada para fazer as mudanças. Não é precoce e também não é tardio. E está quase lá. O Bovespa provavelmente vai fechar a semana ali perto do 111, 111 com alguma coisa. Então, Marfrig ainda mantém-se como um ativo que eu julgo interessante. Então, eu falaria em compra, seria uma compra agora a mercado.
mas com ressalvas, né? A gente acompanha o setor e tudo, e ela não reage em hipótese nenhuma, né? Então isso é muito complicado, e talvez ela seja trocada. Mas hoje eu falaria em compra, pelo menos no curtíssimo prazo, enfim, então seria um ponto de entrada no mercado. Zé Vander de Deus, querido amigo, fala, mestre, será que valeria a pena substituir Sequoia, Neogrid e Amar para o JHSF ou Mitre? Então vamos lá. Provavelmente ele tem esses ativos em carteira, né? Inclusive Neogrid e Amar nós também temos, JHSF também, Mitre não. Então vamos ver caso a caso. SEQL3. Enquanto vos falo, tomo meu energético de Pitaia Red Bull. Sequoia é um desses ativos que caiu muito fortemente. Ainda tem um excelente volume, só que os candles... Excelente não, vai um bom volume, só que os candles eles estão menores aqui, então tem uma amplitude bastante limitada no intraday. Ok. Aí ele fala de Neogrid, Neogrid nós temos... A Neogrid, para mim, seria a principal, ou uma das principais dessas ações. Eu seria comprador em Neogrid, então eu não venderia. Tanto que nós temos, né, tem um martelo, aqui um arame, é uma que eu manteria, então eu não venderia Neogrid. Tampouco Amar nesses níveis. Acho que para quem tem Amar, ou de repente para quem deseja entrar, desde que não seja um termo, nada exagerado, eu também não venderia nem Amar nem Neogrid. Sequoia sim. Então eu não ficaria com Sequoia. Eu acho, por exemplo, que aqui eu ficaria comprado em Neogrid e Amar, Sequoia não. Agora vender Sequoia por JHSF, sim. Tanto ela quanto a Mitre. JHSF nós temos em carteira. É um dos maiores absurdos da Bolsa. Só que tem um detalhe, ela já está inclinada para cima e ontem fez uma barra importante. Então, ela eu seria comprador com certeza. A única que eu não seria de todas essas seria a Sequoia. Né? E Mitre já está esticada, então Mitre não. Eu acho que a entrada legal na Mitre, para o interesse que o nosso querido amigo tem, passou. Porque o ativo já está bem distante das mínimas atuais. Né? Simplesmente ela fez mínima há um mês, um pouquinho mais de um mês e uma semana atrás, digamos aí 40 dias a 3,24, está 4,66. Então, assim, Mitre não. Então, respondendo objetivamente, eu seria comprador em Neogrid, Amar e JHSF. Mitre esticou, Sequoia não tem, pelo menos no curto prazo, perspectiva. Ok? Então, o Cauê Santana, nosso querido amigo, ele pede Neogrid, né? A gente acabou de fazer. Neogrid, falando especificamente sobre ela, é uma ação que tem grande potencial, pessoal. Quando o mercado começar a subir forte ali, depois dos 115 mil pontos, não é qualquer ação que vai subir, mas mesmo ativos controversos deverão fazê-lo. Então ela tem aqui um arame, tem um martelo, respeitou os fundos anteriores e deve buscar algo perto de 1,56 ou provavelmente 1,67 no curto prazo, provavelmente ainda no mês de maio. Ok? Eu gosto de ver cheio de comentários assim, gosto de trabalhar. Isso me deixa muito honrado. Querido amigo Márcio Albuquerque, caro mestre, você acredita que a LET3 tem alguma margem para recuo ou ponto de entrada? Maravilha, vamos estudar esse ativo a seguir. LET6 está aí nesse mar de polêmicas, né, em relação à sua privatização. Hoje, se eu montasse uma carteira com 20 ações, ela não entraria. Né? Então, agora, tecnicamente, seria ou no toque da média de 21 se ocorrer, ou então no toque da CLTA que eu tracei. Qual que é a nossa representante da carteira? É a CEMIG. Uma ação mais equilibrada. Então eu compraria a CEMIG.
Ah, mas CEMIG tem topo duplo. Pessoal, tem que olhar todo o contexto, né? Então, CEMIG, essas correções dos últimos dois pregões, na minha visão, abrem oportunidade. Ok? Patrícia TK, sempre conosco, seja bem-vinda. Professor, você acredita numa correção mais profunda na casa de 6,50 em local web? Perdi o ponto de entrada. Eu não sei como visualizar no gráfico a média de 21 períodos. Pode explicar? Claro. Desculpe se atrapalha os estudos com essa pergunta. De forma nenhuma. A gente que agradece a sua participação. Assim todos nós aprendemos juntos. Patrícia, sobre local web, é uma das ações que nós temos em carteira, inclusive. As carteiras eu faço lá no Telegram, muitas vezes aqui no próprio YouTube. Ó o menino se reagindo. Ó. Vejam aqui. Então a local web, ela reagiu bem ao balanço. Nós temos um ponto importante a 6,78. Ok? Uma correção até 6,50 pode ser. Seria mais ou menos aqui, né? Não tem nada que indique algo nesse sentido, mas se ceder, eu acredito que é uma boa. Nesse caso, Patrícia, sabe o que eu faria? Eu dividiria a minha entrada em 3 lotes. Uma hoje, uma amanhã na sexta e uma segunda. Dificilmente o preço médio será ruim. E no caso da local web, esse eixo aqui rompido a 6,78 projeta inicialmente 7,78 e depois 8,94. Eu, particularmente, a média de 21 no gráfico que eu utilizo é essa linha vermelha, ok? E a verde é de 5. Então eu gosto de usar essas cores. Eu uso exponenciais, que dão mais peso àquilo que é mais recente e menos peso àquilo que é menos recente. Mas você pode colocar a cor que você quiser. Você tem que pegar o software que você usa e simplesmente inserir as médias. Aí você consegue escolher a cor. Eu vou te citar um exemplo. Por exemplo, aqui no TradingView, eu clico sobre essa média. Veja só. Eu vou clicar sobre a média de 21. Ó. Ela vai lá e acende. Então, por exemplo, se eu vier aqui, eu consigo, por exemplo, remover essa média, consigo ocultar, né? Aqui ocultar, aqui eu tenho as configurações, por exemplo, aqui no TradingView. Aí, por exemplo, aqui no Broadcast. Eu vou utilizar a média móvel, por exemplo, fazer esse estudo no mini índice. Eu também deixo verde e vermelha. Perceba que aqui é de 5 cruzou de 21 de baixo para cima. Então, por exemplo, ó, eu deixo aqui essas médias móveis. Exponencial 21, deslocamento 0, valor fechamento. Aí vamos supor que eu queira mudar a cor dessa média, por exemplo. Eu venho aqui, tenho várias cores, posso deixar amarela, verde, enfim. Você consegue mudar a cor, mudar até o estilo, deixá-la pontilhada, por exemplo. Ou oculta, momentaneamente. Então é isso. Eu uso 5 e 21, exponenciais, verde é de 5, 21 a vermelha. Nos gráficos do professor Wagner Caetano da Top Traders, a de 5 vai aparecer sempre em verde e a de 21 vermelha. Elas servem como suporte para indicar direção e também os cruzamentos são uma ferramenta importante até um setup de compra ou venda. Ok? Maravilha! M. Procholá, mestre, o que acontece com o milho? Ele não tem relação com dólar, juro, outras commodities. O que acha de vender agora? Vender agora, eu acho que a gente estaria saindo na mínima. Eu nunca, pessoal, escondo nada aqui na Top Traders. O milho é uma operação que deu errado, né? A gente tem... a gente procura homogeneidade, né? Agora, nesse momento,
nós não a temos. A gente tem ativos que estão em máximas históricas e ativos que estão com performance ruim, como o milho. Eu não acho que sair nesse momento seja uma solução. Ele tem relação com o dólar, mas é inversa, então essa queda do dólar hoje está subindo, mas impactou. Mas a questão realmente é oferta e demanda. Né? Tá caindo nos Estados Unidos, está caindo aqui. E eu acho que para quem chegou até esse ponto, o melhor caminho seria manter. Né? Reconhecendo aí que é uma operação que infelizmente não deu certo. E deu errado mesmo. Ok? Ok? Cauê Santana, ele pede em complemento o estudo da Via 3. Que é a antiga Via Varejo. Tem um padrão aqui de correção no tempo, Cauê, então é muito provável que esse ativo continue em movimento de alta. Provavelmente até essa região aqui de 2,56, quem sabe 2,74. Talvez um movimento mais lento, porém eu acredito aqui nessa movimentação. É uma acumulação típica, né? LTB rompida. Então nós temos aqui um sinal técnico. Aí nosso querido amigo Ortega, ele pede CEMIG para comprar na correção. Eu acabei comentando, né, anteriormente, eu não tinha visto seu pedido. Então CEMIG sim, eu acredito numa compra nessa correção. Vou colocar aqui o gráfico semanal. Então no semanal, aproximação entre média e preço. Verdoengo, ele, apesar da... Eu gostaria que o pessoal tivesse um pouco mais de zelo aqui no palavreado, né? Eu nem vou ler. Ele fala que acredita que vai abaixo de 90k, tal é a opinião dele, a gente respeita. A opinião dele é a opinião de talvez mais de 90% do mercado, tanto que as pessoas físicas estão vendidas, institucionais também. Quem está comprado aqui no Brasil? Praticamente é a Top Traders e tem uma casa de análise falando em compra. Todos os outros players que eu conheço, que olham o cenário macro, swing trade, estão falando em venda. Então ele está alinhado aí com o pensamento predominante, majoritário, e nós estamos com um pensamento antagônico. O que é absolutamente normal. Né? Agora, esse tipo de palavreado a gente não... Top traders é sinônimo de respeito, de... Né? Certo? Maravilha. Então agora o mercado à vista abrindo aqui no Brasil. Qual que é a teoria da Top Traders, né? Se eu lancei 2 desafios e eu falei naquela quarta que o Federal Reserve finalizou o aumento de juros, a gente fala num novo ciclo. Né? Um ciclo virtuoso de teste da máxima histórica no segundo semestre. E a maior parte das pessoas institucionais, pessoas físicas, estão vendidos porque tem na sua cabeça um cenário de recessão lá fora, que o arcabouço não será bem visto aqui no Brasil, a reforma tributária não vai funcionar, que o Brasil não vai cortar Selic antes de setembro, enfim, a gente tem um pensamento diferente, o que é absolutamente normal. Bom, o mini índice fez um movimento que a gente cantou a bola no início, né, que era ali sair de 110.800 por ali para 110.250, chegou a bater 110.370 e deve realmente vir a 110.815 ainda no período da manhã, como eu falei no Telegram mais cedo. 110.815 é o ponto a ser testado, é praticamente aqui uma simetria em V. Muito bem. Vamos ver se a gente tem algum grande destaque aqui para comentar. A gente já está na reta final da temporada de balanço. Eu falei que comentaria sobre o Walmart. Prometi lá no Telegram.
A gente consegue ver a movimentação no pré-mercado, 1,84 de alta, uma situação de compra seguindo tendência, estilo CEMIG. Né? Vai respeitar aqui, o pré-mercado já está aqui em cima o preço. Não começou a negociar no mercado à vista, mas deve abrir em alta. Inclusive romper 154,35 entre hoje e amanhã. Então uma compra interessante para seguidores de tendência. Estilo CEMIG. Né? Você fala, vai montar um topo duplo, tal, mas tem toda essa energia, esse contexto. O ativo continua subindo e os vendedores que vão muitas vezes zerando as posições vão retroalimentando o movimento além de novos compradores. Ok. Então, o momento no Brasil, pessoal, nem assim com todo respeito, assim, mas tem muita gente que vende ilusão. Ninguém faz grande capital na bolsa fazendo giro curto, day trade, scalping. Você ganha com as posições longas, né, no mini índice, no mini dólar, nas ações. Dinheiro de verdade é assim. Então nós tivemos aí o balanço da Estônia nos Estados Unidos, vamos estudá-lo também, estudar o ativo aqui. Então essa que é a verdade, o dinheiro mesmo está no movimento macro. Estônia é um caso típico de turnaround, de virada. O ativo virou aqui em meados de março, disparou. Esse tipo de movimento tem sido comum nos Estados Unidos e no Brasil. E agora é administrar para quem entrar no barco. Eu não entro em ativo assim para seguir tendência. Né, o risco é muito alto. Agora vai abrir caindo, vale a pena? Na verdade é o pessoal que pegou esse movimento realizando. Eu acredito que não. Você está pagando a conta e dando liquidez. Ok? Legal. Então agora o mercado à vista está abrindo. Eu vou falar dos ativos fixos aqui no Brasil. Primeira ação é Itaúsa. Itaúsa é o ritmo devagar e sempre. O ativo, ao romper 8,84, projeta aqui em cima 9,62. E para lá deve caminhar, mesmo que seja aos trancos e barrancos. Nós temos Itube 4, é a mesma ideia, só muda o ponto de rompimento, é um eixo de W a 26,84. A projeção 30 com 37. BBAS3, aqui na tela. Estilo CEMIG, é a compra em correção de um ativo em tendência. Interessante, mas a gente prefere BBDC4. Tanto que a gente prefere BBDC4 que nós temos o ativo em carteira. Eu acho que tem mais potencial. Talvez de buscar R$20 no mês de junho. Acho possível. Né? Tem uma correção no tempo, após um movimento importante de alta, e deve dar continuidade a esse movimento de escalada. B3SA3, aqui na tela. B3SA3 lentamente deve subir, rompendo inicialmente 13,54, projetando posteriormente 15,75. E aí nós chegamos em Vale 3, dentre os ativos fixos, né, que a gente costuma estudar. Vale 3. Ela acumula para romper esse triângulo e subir de forma incisiva, rumo a R$74, R$75, provavelmente já em meados da próxima semana, amparada pelo minério, que rompeu um padrão importante também, que é um triângulo ascendente. E é a Petrobras a seguir, Petro 4. Não interessa, a gente não tem ativos do setor. Aquela história, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, porque ela negocia com 75% de desconto em relação aos seus pares, mas como eu posso escolher, eu não operaria esse ativo, nem nenhuma do setor petrolífero no momento. Ok? Maravilha. Pessoal, ontem eu fiz a carteira Fly USA, hoje eu vou fazer a carteira internacional. As nossas carteiras eu faço estudo ou aqui ou no Telegram. Disney.
Eu acredito que é uma oportunidade nesse momento, pelo menos para fechar o gap. Aí nós temos Ford, mais uma oportunidade, um arame numa região de suporte. McDonald's a gente vai seguindo com trade. Quando a gente começar a movimentar as carteiras aqui no Brasil entre 110 e 115 mil pontos, a gente deve fazer alguma coisa lá nos Estados Unidos também. Provavelmente McDonald's, simplesmente a gente vai realizar lucro. Ontem eu fui no McDonald's, inclusive. Minha filha adora, pegou lá o brinquedo. Aí você pede um negócio, vem outro. Cheddar McMelt frio. Como é que o McDonald's ganha dinheiro especialmente? É alugando os imóveis para os franqueados. Cobrando os royalties, taxa de franquia, é assim. Quanto mais você fatura, mais altos são esses custos, né? De vez em quando é bom, mas... você pede um negócio pelo iFood e vem outro, vai na loja, mas de todo modo, a gente acaba consumindo. Você vai no shopping, é rápido. Enfim. Então, o McDonald's aí na máxima histórica. É um case de sucesso no frigir dos ovos. Monster é mais um caso aí que nós conseguimos capturar uma boa movimentação, igual o McDonald's. Quando a gente for movimentar ou parecido, as carteiras aqui no Brasil, a gente deve realizar lucro em McDonald's e Monster. Não acho que são pontos de entrada interessantes, Disney e Ford sim. Aí, queridos, nós chegamos aqui em Morgan Stanley, essa também é um ponto de entrada importante. Um candle amplo numa região de suporte, então Disney, Ford e Morgan Stanley sim, McDonald's e Monster é para quem já está no barco para administrar. Netflix é um caso para seguir tendência. No curtíssimo prazo ela tem uma orientação altista, provavelmente vai romper 348,17, acionar um pivô. E aí pague menos é mais um caso... Nesse tipo de caso, vale a pena o seguidor de tendência entrar, porque a ação virou e ela faz uma correção no tempo. Agora, Disney, Ford e Morgan Stanley estão melhores nesse caso, mas PagSeguro, espero o ativo aqui perto de $17 para realizar lucro. E Roblox é uma das ações mais malucas que a gente já operou lá fora. É uma situação de compra porque corrigiu até a média. As médias, que estão justapostas, acionou um pivô ontem rompendo 41,62, tem gap para fechar, então a gente espera esse ativo a $50 no curto prazo. Ok? É bem volátil, boa para os traders de guerrilha. Outro dia, por coincidência, no final de semana agora, dois e-mails e um direct perguntaram a mesma coisa. Falaram, caramba, professor, geralmente a gente vê... Ou o profissional ele fala de carteiras internacionais, uma carteira ou nacional, ou a gente acaba abordando nacional, internacional aqui na Top Traders, a gente tem essa experiência. E realmente sim, como é uma experiência real, de um trader profissional que tem seus erros, acertos, é uma situação de mundo real aqui. Eu opero, por exemplo, eu não opero DI mais, já operei no passado, mas sim, carteiras nacionais, internacionais, isso sim. Ok? Ótimo, então vamos falar dos índices aqui no Brasil agora. Então o primeiro deles é Small 11. E hoje à tarde, pessoal, eu vou fazer stories e também o programa Clique lá no Telegram. Então, Small 11 é uma situação, aqui é uma cesta de Small Caps, é um fundo de investimento que você compra diretamente, de forma descontada, correção absolutamente normal, deve seguir em alta, ainda abre um bom espaço para compra. O IFNC já é o índice de referência do setor financeiro, nós temos uma correção no tempo e um mastro bandeira. O IMOB ontem demonstrou muita força neutralizando a estrela cadente montada dia 16, deve seguir em alta. E o IMAT, movimento fantástico. Essa barra é uma barra de ignição, dia 5 de maio. Nós temos agora o rompimento de um pivô a 5293,83. Ontem rompeu, hoje ratifica esse movimento. Então deve seguir rumo à parte alta aqui do alargamento.
Movimento muito empolgante. O índice de energia ele é mais contido, porque ele comeu o lanche antes do recreio, ele subiu antes. Então ele se aproxima aqui do topo anterior marcado em 24 de novembro e a média vai subindo. E nós temos um dos principais que acompanhamos no momento, que é o índice de consumo. O índice de consumo tem viés de alta, a barra de ontem neutralizou a do dia 16 e deve subir pelo menos até 3.051, máxima marcada em 2 de fevereiro. Falando um pouco da Ásia, a bolsa japonesa é impressionante, né? Eu tenho alguns alunos que operam no Japão, nós fizemos juntos esse estudo, que provavelmente a bolsa japonesa vai bater essa linha de retorno aqui, gráfico semanal, antes disso ela não cai. Tendência é um caso sério, né? Vai seguindo a tendência e muitas vezes o vendido ele é teimoso, ele vende contra, ele vai buscar lá em cima. Geralmente quem vende alavancado, então perde, poderia ganhar na tendência e acaba perdendo. Então, no caso da bolsa de Xangai, deve acionar um pivô a 3317. O minério de ferro ele faz um pullback desse triângulo ascendente que foi rompido. Pullback tanto na linha de rompimento quanto nas médias. Então deve reagir a partir dessa região. E o petróleo, pessoal, um petróleo disparando, ele não é um grande negócio assim porque gera inflação. Então o petróleo mais contido arrefece a inflação. Então tanto o petróleo Brent negociado em Londres, como o petróleo em Nova York, provavelmente acionarão o pivô, mas não vai ser algo tão rápido aqui nesse caso do WTI 73,89. Ok? Aí nós chegamos nos títulos americanos de 10 anos, que estão subindo especialmente por essa questão do teto da dívida, que de acordo com o McCarthy, o presidente da Câmara dos Representantes vai resolver até domingo. Então o viés é altista, principalmente depois de romper o pivô a 3532. As bolsas americanas, os futuros estão em queda, Dow Jones, S&P, alta marginal, índice Nasdaq. Vamos estudar o fechamento de ontem. Então, apesar dessa queda, pessoal, não tem nenhum sinal de topo no índice Nasdaq, está rompendo uma região importante de resistência. Nenhum sinal de topo, absolutamente. Mas está caindo no pré-mercado. Está caindo praticamente nada, movimento lateral. O S&P já tem uma barra de ignição partindo das médias, deve acionar pivô entre hoje e amanhã 4154. Acionou, na verdade, né? Por poucos pontos, mas acionou. Dow Jones, uma barra também que parte das mínimas recentes, então deve seguir em alta, apesar de leve queda no mercado futuro. E aqui a gente pode traçar uma linha importante que conecta esses topos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Seu rompimento trará um algo novo e o fortalecimento da ponta compradora. Aí nós temos o VIX aqui na tela, nada interessante nem para compra nem para venda. O BZQ ontem caiu forte. O dólar contra... O dólar é o mercado, é ultra short, quer dizer, o nosso mercado inversamente proporcional ao nosso mercado vezes 2. Lá nos Estados Unidos tem essas ETFs alavancadas. E o EWZ está caindo 0,93 no pré-mercado, mas, claro, vai abrir em queda, mas eu acredito que ainda feche o pregão de hoje em alta, né? Tem um pullback na LTB, na média de 21, e é isso. Então, falando agora de bolsas, eu achava que eu tinha anotado alguma coisa para falar de forma coletiva aqui, mas acho que não.
tá tudo certo. Então, Bolsa do Reino Unido mantém o fundo recente, então o viés altista permanece. Paris, as médias estão levemente apontando para o alto, rompendo um pequeno triângulo. Eurostock 50 mantém o viés altista com as médias cruzadas em modo compra. Hoje a mínima e máximas ambas mais altas que ontem, de forma significativa. E aí nós temos o índice DAX abrindo as bandas, quer dizer, a tendência é de alta, ela prevalece, tem muito dinheiro, muita energia nesse movimento. E aí nós temos o MME, fluxo para mercados emergentes, movimento de acumulação, média justaposta, as bandas cada vez mais estreitas, uma LTA importante guiando o preço. E o DXY, o dólar está forte no exterior por essa questão do teto da dívida, tem algum estresse, e isso impacta no mini dólar aqui no Brasil. Esse é o fato. Então, o mini dólar, vamos estudar primeiro aqui um gráfico de 60 minutos. Eu falei mais cedo, né, sobre esse oco, é até admissível ainda, mas está mais para um topo duplo. De toda forma, nós temos um rompimento falso de 4984,500, a máxima foi 4986. Então, qual que é a tendência? Testar aqui a região, fechar esse gap hoje, 4953. É um movimento provável para o mini dólar. Muito bem. Aqui, gráfico diário. Então aqui, queridos, a gente vai chegar no Ibovespa em dólares. O Ibovespa em dólares muito barato para os estrangeiros. Eu falei hoje mais cedo, né, os estrangeiros tiveram vendidos em mais de 2 bi no início de maio. Logo menos estarão com saldo positivo no mercado de ações. Pouco mais de 300 milhões na venda, eles estão diminuindo gradualmente. Então eles estão aproveitando o momento como oportunidade. O Ibovespa em dólares... nós temos algo disruptivo, algo amplo. Aqui não é um canal exatamente, porque... Mas enfim, né? É quase um canal, as retas não são exatamente paralelas. Mas, poxa, um canal desse rompido, ele abre amplo espaço para subir. Além disso, nós tivemos um pivô de alta rompido a 21.999. Então é um movimento amplo que a gente tem pela frente de valorização em dólares, o que mostra... Na minha visão, que os estrangeiros serão protagonistas. É uma mistura de canal com cunha, né? Que os estrangeiros serão protagonistas desse movimento de alta do nosso mercado. Ok? Aí nós chegamos no BOVA11. E a minha teoria de 4 sessões de alta na semana, ela permanece, né? Então a sessão de baixa foi terça, segunda e quarta alta. Hoje e amanhã, fechamento positivo do mercado, mesmo que seja algo moderado. Então o BOVA11 tem esse canal rompido, naturalmente. O próximo objetivo 108 seguido por 111,10. Mas o objetivo final do movimento mesmo é algo entre 115,91, máxima marcada dia 4 de novembro, ou mesmo 116,61 marcada no dia 21 de outubro do ano passado. Ok? DI1F25 é um movimento lateral com leve viés baixista. Ah, professor, mas tem o padrão da alavanca, mas não desenvolve. O DI está morto aqui há algum tempo. E aí, por fim, a gente tem o IBOV. Né? Nós lançamos ontem o desafio, eu te vejo. Ah, mas você falou que os 115 mil pontos, 114... iria ser alcançado agora na virada de abril para maio. Pessoal, os feriados embolaram tudo, né? Diminuição drástica de volume, enfim. Vai bater agora, provavelmente, no final, na virada de maio para junho. Né? Por que 115 mil pontos? Uma vez vencido o 110,436, eu acho que amanhã fecha acima desse patamar, a semana. Qual que é o próximo objetivo? Tem uma resistência intermediária 113.690 e depois 115 mil pontos. Né? E os 120 mil pontos é o início aqui desse canal. Então eu gostaria de fazer um estudo agora, eu não vou fazer ele milimétrico, que dá um trabalho danado. E a ideia
É simplesmente mostrar o racional. Mas eu vou fazer o estudo aproximado, ok? No TradingView dá muito trabalho de trabalhar com retrações de FIBO, então eu vou fazer esse estudo aproximado só para a gente ter uma noção daquilo que eu estou falando. Então aqui eu estou medindo o espaço entre as duas retas, que não são perfeitamente paralelas, mas enfim, dá para a gente ter uma boa noção. E houve recentemente um rompimento. Então aqui o que eu estou fazendo? Estou posicionando esse estudo, replicando, mais ou menos aqui a partir do rompimento do canal. Pessoal, eu estou dizendo novamente, eu não estou traçando milimetricamente, mas se traçar milimetricamente bate exatamente no ponto que eu estou falando. Então, a partir do rompimento que ocorreu essa semana, ocorreu o rompimento na outra, teve o pullback. Vejam o objetivo final do movimento, região de 121 mil pontos. Qual que é a máxima aqui, que é o alvo exatamente do canal? 120,750. E Fibonacci aponta para 121,71. Se eu traçar milimetricamente, vai bater aí a poucos pontos, né, por Fibonacci, o início da figura, que é uma das técnicas utilizadas para projeção, início da figura ou Fibo. Então, quando eu tenho esse tipo de fenômeno, existe um clímax, ou seja, 120,750, 120, 121 é um alvo para o mês de junho, lá para o final de junho, ok? E falando aqui do mini índice gráfico de 30 minutos, para finalizarmos os nossos estudos, nós temos aqui um martelo acionado, o acionamento ocorreu a 110,035, uma barra elefante. Logo depois que eu desligar, vai bater ali o 110,815, provavelmente ainda no período da manhã, ok? E não duvido que estique ali nos 111 mil pontos ainda hoje. Então eu espero um fechamento positivo, mesmo que leve ou moderado. Um grande abraço a todos, mais tarde nos veremos tanto nos stories lá no Instagram, como também no programa Clique, que eu faço um resuminho ali de mercado ou falando de algum assunto importante. Muito grato pela sua atenção, um grande abraço, Top Traders, a casa do investidor.